falar aqui passando um recado rápido aqui para vocês aqui. Na verdade não é um recado, mas um entendimento que me veio aqui. E eu escrevi algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você. E isso que eu escrevi aqui, ele fala sobre o medo, né? Estudo do medo. O que eu entendi, mais ou menos? O que eu entendi sobre o medo? Quais são as perspectivas? E eu nessa proposta aqui trouxe para você 4 perspectivas do que é o medo. Eu trouxe uma perspectiva espiritual, emocional, filosófica e energética. E é importante a gente entender que esses parâmetros, eles fazem sentido para que a gente possa dimensionar a origem do medo, o que ele de fato causa em nossas vidas. Será que o medo é um medo que te paralisa? É um medo que te bloqueia? Ou aquele medo da segurança? É aquele medo que te faz fazer as coisas com cautela? Entende? Então, quando a gente entende que o medo também é essencial, porque o medo, muitas vezes, ele te impede de dar passos que às vezes pode ser arriscado demais. Mas o grande problema, o grande vilão disso tudo é quando o medo, ele é paralisante. Esse medo a gente não quer. Esse medo eu não quero. Esse medo você não quer. Então, para que a gente possa destrinchar de vez, para que a gente possa entender os nossos medos, de onde ele vem e o que ele causa em nossas vidas, é que eu trouxe para nós esses 4 parâmetros sobre o medo. O primeiro deles eu gosto de dizer, não mais, não menos importante, aqui não tem uma, como eu posso dizer, do mais importante por menos importante, não é nada disso. A gente precisa começar por um lado. E eu decidi começar aqui pelo lado espiritual, que de fato tem a sua importância e tem a sua conexão. Aliás, quando você tem medo de algo, muitas vezes você tem medo porque você tem uma desconexão do todo. Essa desconexão do todo é que faz você ter medo. Essa desconexão sua com a fonte é que faz você muitas vezes ter medo de ir além, ter medo de avançar, ter medo de prosperar rumo aos seus sonhos. Porque na palavra lá de João diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando você é preenchido por um amor sublime, o amor sobre a sua própria vida, o amor que você tem por você mesmo e pelo próximo, pelas coisas, entender que o próximo faz também parte de você. Quando você tem esse entendimento, você entende que o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque quando você se ama, você não tem medo de realizar um sonho seu, você não tem medo de ir em busca daquilo que realmente faz sentido para a sua existência no momento. Somos dotados de inteligência, de intelecto, mas de desejos também, de vontade de vencer, de vontade de prosperar e avançar a cada dia. Mas quando colocamos o foco no medo, adivinha, a tendência desse medo é que ele expanda, é que ele cresça. Então você se desconecta. E o que a gente precisa entender? Quando que ocorre essa desconexão? Quando ocorre essa desconexão do todo? Muitas vezes essa desconexão vem de os seus olhos, a sua vista está focada em situações do seu cotidiano, achando que tudo que você enxerga com seus olhos físicos é a realidade.
Só que essa realidade é uma realidade que você está enxergando com seus olhos físicos, mas quando a gente ativa essa visão para enxergar o mundo espiritual de uma outra maneira, você ganha clareza, você ganha amor para solucionar os problemas da sua vida e muitas vezes problemas que estão acometendo a vida de outras pessoas também, entende? Então, nessa visão da espiritualidade, o amor, o medo é a falta de conexão com o todo, com o ser supremo, com o ser divino. E na questão emocional, de onde pode vir esse medo? Na questão emocional, o que você alimenta para que esse medo venha ficar presente na sua vida o tempo inteiro? Tem uma coisa que a gente chama, tem um dizer que chama assim, que é a lealdade oculta. Lealdade oculta. O que é uma lealdade oculta? É uma coisa, é um sentimento que te torna pertencente a algo, pertencente a um sistema, pertencente a um meio, entende? E muitas vezes essa lealdade oculta, ela pode ser saudável ou pode ser tóxica. No caso do medo, é uma lealdade oculta tóxica, entende? Que pode ser passada de pai para filho, de filho de avô para neto, pode ser passada por gerações ancestrais, pode ser passada de famílias, de comunidades, de sistemas em que você vê ali a sua realidade sendo moldada por aquilo que você vivifica, por aquilo que você vive todos os dias. Essa lealdade oculta, quando ela tem uma toxicidade, ela impede que você dê passos rumo ao destino, rumo às metas que você busca para a sua vida. Essa lealdade oculta, quando ela é tóxica, ela impede que você enfrente os desafios porque você tem medo. E são muitas vezes as crenças limitantes que você tem. Essas crenças limitantes, de onde vêm as crenças limitantes, senão de sistemas que fazemos parte? Uma pessoa que ela é bem-sucedida, ou que ela tem uma família saudável, a tendência é que ela permeie isso, que ela siga adiante com essa família saudável, com essa vibração, com esse legado positivo e saudável. Mas, do contrário, também é verdadeiro. Quando pessoas vivem em famílias fragilizadas, famílias tóxicas, famílias que limitam o seu crescimento, a tendência é que essas gerações também venham limitando o crescimento de cada um das pessoas que vêm nessa geração, nessa comunidade. E o que é preciso para isso? É o despertar que é necessário. Porque sem despertar, sem você encontrar a raiz, sem você pesquisar, sem você buscar a razão do seu medo ou tentar entender, você não avança. Entende? Traumas são isso. Os traumas que você teve na infância, muitas vezes, estão permeando a sua vida até os dias de hoje, até a sua vida adulta. Você precisa entender se os medos que você tem hoje
às vezes medo de investir, medo de falar com alguém, medo de pedir alguém em namoro, em casamento, medo de fazer um novo curso, medo de tentar uma nova profissão, medo de ser um empreendedor, medo de realizar os seus sonhos. Você precisa entender se esse medo é um medo criado por você ou é um medo que vem de geração em geração. Se você não tem um avô, um pai, um tio que quebrou financeiramente e hoje você tem medo de investir por conta dessa quebra familiar, você precisa entender se as relações dos seus avós, dos seus pais, dos seus tios, pessoas que estão ao seu redor, tinham relações saudáveis ou tóxicas. Por isso, hoje você vive talvez uma relação com a sua família saudável ou tóxica. Depende do modelo de lealdade que você vem trazendo durante a sua vida. Se você entender isso, você expande a sua consciência para enxergar de onde vêm os meus medos, de onde vêm os meus traumas, de onde vem aquilo que aflige o meu crescimento, o meu desenvolvimento, para que eu possa aprender e prosperar todos os dias. Se você entender isso, você vai muito mais além, você vai muito mais longe, entende? Entender se o medo é seu ou se você carrega esse medo de uma maneira leal, uma lealdade oculta aos seus antepassados, aos seus parentes, à sua comunidade. Entende? Se você entender isso, a sua cabeça expande, a sua mente abre, o seu horizonte abre e vai muito mais além. Mas para entender isso, você precisa buscar o conhecimento de você mesmo. Essa é a razão para que você possa expandir, para que você possa crescer e prosperar. Na filosofia, o medo na filosofia é o medo de perder, é o apego. A filosofia entende que o medo é o apego, o perder o controle daquilo que muitas vezes não está no seu controle. O apego de perder o controle daquilo que não está no seu controle. Isso é o medo. O medo do futuro. Você muitas vezes está com medo de dar um passo em direção aos seus sonhos, às suas metas, às suas conquistas, porque você está imaginando, você está alucinando que vai dar errado, mas você nem tentou. Você deixou se bloquear por conta desse medo. E a filosofia, ela nos explica que o medo, muitas vezes, 90% dos medos que temos não acontecem. É o princípio 10-90. A probabilidade de acontecer é de apenas 10%, mas você concentra toda a sua mente, todo o seu foco no que não vai acontecer, nos 90%. E isso impede você de crescer, isso impede você de prosperar, isso impede você de dar o próximo passo. E isso gera para você, isso pode gerar em você um sofrimento. Isso pode gerar em você um sofrimento, porque você está apegado a muitas coisas que não estão no seu controle. E esse apego te leva a um sofrimento. Você tem
tem que identificar, deixar bem identificado na sua mente que tem coisas que dependem de você, mas tem coisas que não dependem de você. Eu gosto de dizer, ser de luz, que aquilo que não tem remédio, remediado está. Não tem por que você se preocupar, gastar a sua energia, drenar toda a sua energia com aquilo que você não tem controle. Se você não tem controle, não tem como controlar. E por que gastar tanta energia em algo que você não consegue controlar? Entende? Você não gasta energia com aquilo que você não controla. Você precisa entender isso de uma vez por todas, para que você tenha coragem de avançar naquilo que faz sentido para você. Entende? %10%, apenas 10%. Tem a probabilidade de acontecer. Não travou o vídeo não, tá? Apenas 10% tem a probabilidade de acontecer. Entende? E por que focar então, dar toda a sua energia nisso? Entende? Aí o conceito energético, ele fala o seguinte, que o medo é uma vibração. O medo é uma vibração. Então, quando você tem medo, você está vibrando no medo. E essa vibração do medo é que impede você de avançar, de prosperar, de ir além daquilo que você está indo hoje. É além do mentalismo. Todas as coisas começam primeiro na sua mente, para depois virem ou se materializarem no campo físico. Primeiro as coisas nascem, todo pensamento ele nasce na sua mente. Então o medo começa na sua mente. E quando você alimenta esse medo ele vai crescendo, ele vai se expandindo, ele vai ficando gigante. Você já viu pessoas que têm medo de lagartixa, que elas veem a lagartixa e acham que são um monstro? Que mal que uma lagartixa pode fazer? Para mim, para você, muitas vezes para você, talvez você que esteja me ouvindo aí, tem medo de lagartixa. Mas entender que existe um trauma, um medo que foi construído lá na sua mente, no seu imaginário, lá no campo do seu subconsciente, talvez um trauma de infância, talvez um acontecimento traumático lá, que hoje desencadeia um pavor, um pânico que você não entende. As pessoas olham para você, mas isso é um absurdo, você tem medo de lá. Não, é um absurdo para mim que estou falando isso, não para mim porque eu entendo um pouco do que se passa na mente, mas para muitas pessoas, as pessoas falam, isso é besteira, isso aí não existe, entendeu? Assim como as pessoas falam com quem tem ansiedade, como com as pessoas que têm depressão, com as pessoas que têm síndrome do pânico. Entende? Porque as coisas são primeiras criadas na sua mente para depois virem ser materializada no campo físico. E se você tem isso em mente, você começa a trabalhar o quê? A sua própria mente. Porque a mente da gente mente. A mente mente para quê? Para te proteger. A mente mente para te proteger daquilo que muitas vezes é um gasto de energia, mas que te proporciona um ganho no final. A sua mente, ela não quer que você
prospere, que você progrida. A sua mente inconsciente não quer que você prospere, não quer que você avance, não quer que você vá além daquilo que você vai hoje. Porque a sua mente inconsciente, ela quer que você sobreviva. Sobreviva. E sobreviver é economizar, poupar energia. Então, cada ação nova, cada ato novo, cada trâmite novo que você deseja fazer, de diferente do que você faz hoje, é um gasto de energia. Então, a sua mente subconsciente, ela vai fazer com que você bloqueie, isso, essa ação, para que você não vá em frente. Entende? Então, o medo, ele muitas vezes, ele nasce na sua mente. Aí é correspondência. Tudo que está dentro vem para fora. Tudo que está em cima está embaixo. Então, se o seu campo espiritual, que está lá em cima na sua vibração, no seu campo espiritual, você está vibrando o medo, adivinha o que vai descer? O medo sobre você. Então, quando você, dentro de você, você carrega um medo que você muitas vezes está dando foco para ele, o que vai acontecer? Ele vai ser colocado, materializado, vai dar situações reais para que você tenha medo. Para que você tenha medo. Entende? Então, se você entender tudo isso, você expande a sua consciência para entender que o medo pode ser criado na sua mente e o que cria dentro vem para fora. É correspondente. É correspondente. O que está dentro vem para fora. Por isso que você deve se policiar, ficar atento às coisas que você ouve, às coisas que você dá atenção no dia a dia. Porque essas coisas que você aumenta o seu foco, é as coisas que você vai criar para o seu dia a dia. Então você precisa ter isso muito claro na sua mente, para que você não sofra, para que você não pereça. Entende? E tem a lei da polaridade, né? Que a gente acha, entende, que são polos diferentes. Mas na verdade, polos diferentes são extensão da mesma coisa. Tá vendo aqui o livro? Eu tenho polos diferentes que são a extensão de uma mesma coisa. É apenas um livro, mas eu tenho o lado direito e o lado esquerdo. São polos diferentes, assim como o amor e o medo. Por que a gente fala que o perfeito amor, o verdadeiro e perfeito amor lança fora todo medo? Porque quando você tem medo e você preenche esse medo com amor, o medo vai embora e fica só o amor. Então entender isso, essa dualidade que na verdade é uma coisa só, entendeu? É a sombra, é o que está por trás daquilo que realmente faz sentido, faz você entender que quando você tem amor, você não tem medo. Mas quando você alimenta o medo, você perde o amor. Entende? Quando você tem medo de enfrentar uma situação, quando você tem medo de olhar para os desafios e ir para cima, você acaba se fechando. Você acaba se trancando. Você acaba se trancando e se fechando no lugar escuro que você não quer ver ninguém. Mas isso só acontece porque está faltando amor. Está faltando jogar amor em cima, jogar luz em cima dessas trevas de luz, para que esse mal se dissipe e vá embora. Aí você transmuta do medo para o amor, da tristeza para a alegria, da escassez para a abundância. Entende?
essa transmutação só acontece quando você ativa a sua mente para ela voltar, para ela ter uma metanoia. E essa metanoia é que vai fazer com que a sua mente expanda, com que sua mente cresça, com que sua mente tenha um novo rumo. Na neurociência, ele fala que o medo é uma condição sistêmica de luta ou de fuga. O medo é uma condição sistêmica. O medo ele vem antes mesmo da emoção, porque o medo é uma reação. Aí você, quando vem aquele medo, que é a palpitação, a boca seca, a pupila dilatada, quando esse medo vem, que você sente isso, isso é um sinal, é um alerta. Isso é bom. Isso é ótimo. Aí, o que você faz com isso é a sua interpretação. É que vai fazer você correr ou você lutar. Entende? Se você sentir antes o medo, uma sensação de perigo. Então você está numa selva, apareceu um leão. Você não é Davi. Você não é Davi. Apareceu um leão. A sua tendência é o quê? Os seus olhos vão dilatar, suas pupilas dilatam, a sua mão começa a suar, o seu coração começa a acelerar. Aí ele manda um código para sua mente, para o seu cérebro. E aí? Luta ou corre? Luta ou fuga? Você vai se esconder, você vai fugir. Entendeu? Lembre, você não é Davi. Então você vai fugir, você vai se esconder. Entende? Agora, situações também como essa são para coisas boas. Muitas vezes você está ansioso para que chegue ali o seu dia do seu aniversário. Entendeu? Porque te prometeram, falaram que você já tem a certeza que você vai ganhar um grande presente. Você vai ganhar um carro novo. Você vai ganhar um carro novo. E chegando a hora, e a pessoa chegando. É a mesma coisa. Você sente aquela palpitação. Você sente a sua mão suar. Entende? Você sente, os seus olhos, eles vão dilatar. Mas a emoção é diferente. Você não vai fugir. Aí você não foge. E nem luta, você só recebe. Aliás, você vai para cima, como se fosse a luta, mas na verdade você vai para cima para receber aquilo que é bom. Entende? Então, o medo, ele é bom. Agora, a nossa percepção daquilo é que precisa ser entendida. A nossa interpretação desse medo em determinadas situações é que precisa colocar clareza para que você possa enfrentar. Entende? Se você colocar esse tipo de clareza na sua mente, você vai além, você vai muito mais longe, você prospera, você avança. Entende? Se você fizer isso, você vai muito mais longe. Tá certo? E como é que eu faço para poder tirar esses gatilhos, para poder curar disso tudo? Como que eu faço? Qual que é o método para que a gente possa esclarecer a nossa mente que o medo, muitas vezes, ele pode ser bom, mas pode ser ruim. Muitas vezes ele pode ser paralisante, mas ele pode ser um fator de, alerta, fique atento. Entende? Então eu preciso saber como eu posso fazer para que eu possa prosperar nisso, para que eu possa avançar e enfrentar esses medos. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer.
como a gente fez até aqui. A gente usou aqui 4 ferramentas para poder reconhecer esse medo. A gente usou a energética, a espiritual, a emocional, entendeu? E usou a filosófica. Então a gente usou aqui 4 sistemas. Existem mais, mas a gente usou 4 aqui nessa conversa até aqui. Então você reconhece esse medo. Reconhecer que existe um medo. Esse é o primeiro ponto. Reconhecer que existe um medo. O segundo ponto, eu preciso investigar de qual é a origem desse medo. O segundo ponto, eu investigo esse medo, de onde ele vem. É um medo meu? É um medo dos meus parentes, dos meus antepassados? É um medo da sociedade que me impôs? É um medo da comunidade onde eu vivo? De onde vem esse medo? Eu preciso investigar, saber a origem desse medo, para que aí eu use o remédio certo para tratar esse medo. Então, eu ressignifico. Eu preciso ressignificar esse medo. Entende? Eu entendo que hoje o medo que eu tenho de lagartixa foi um trauma de infância, que lá eu não lembro quanto, mas soltaram uma lagartixa na minha barriga. Eu fiquei paralisado quando eu vi aquela lagartixa na minha mão e eu não sabia o que fazer. Tinha uma lagartixa na parede e de repente não tinha ninguém para me socorrer, porque eu era apenas uma criança e aquela lagartixa parecia tão grande aos meus olhos. E eu olhei para o lado, eu não vi a minha mãe, eu olhei para o lado, eu não vi o meu pai. Eu me senti desamparado. Então eu preciso resgatar, ressignificar que a lagartixa é pequena e você hoje cresceu e essa lagartixa hoje ela não tem o poder sobre você. Então você vai lá, resgata a criança interior daquele perigo que ela sentia naquela situação e traz ela para a realidade. Você vai lá e resgata essa criança e fala: olha, tá tudo bem, é só uma lagartixa, ela não faz mais. Eu tô aqui com você, ela não vai fazer mal para você, tá? Eu tô aqui para te proteger, entende? É ressignificar o medo. É ressignificar o medo que muitas vezes tá na sua mente, dentro da sua mente e tá vindo para fora porque você não ressignifica. Entende? Aí então você transmuta. Você transmuta do medo para o amor. Quando aquela criança sentiu medo da lagartixa, ela estava sozinha, desamparada. O que ela não tinha? Ela não tinha o amor de nenhuma pessoa. Ela se sentiu abandonada, ela se sentiu sozinha num ambiente hostil, onde não tinha alguém para protegê-la. A falta de amor para protegê-la fez com que ela criasse esse trauma na mente dela e ela vem arrastando esse trauma até os dias de hoje na vida adulta. Entende? Então, quando você coloca o amor, ele lança fora todo o medo. E esse amor faz você avançar, faz você prosperar, faz você viver tudo aquilo que você nasceu para viver. Entende? O medo não é uma sentença, é um sinal. E todos os sinais podem ser ressignificados, transmutados e curados na luz de Deus, na sabedoria dos ancestrais, na disciplina da sua mente e na vibração do amor. Você é livre para avançar, você é livre para prosperar, você é livre para viver tudo aquilo que você nasceu para viver. Tá certo, ser de luz? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus. Não esquece, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho se você ainda não é inscrito nesse canal.
E se você quer saber mais de como se libertar desses medos, desses traumas, olha, coloca aí, eu quero, entre em contato comigo e a gente vai agendar para você uma sessão Aura Master para você poder se destravar de todos esses medos, traumas que vêm afligindo o seu coração. Tá certo, ser de luz? Tamo junto, até a próxima e fiquem com Deus. Tchau, tchau!